Nós vamos retomar agora, a partir do verso 19. O título mais apropriado para este estudo da segunda metade do capítulo 3 de Romanos é justificação, exatamente como está aí. E nós vamos, passo a passo, nós vamos avançando nos versos. Para isso, você precisa ter a sua Bíblia aí. Eu não vou projetar os versos da Bíblia. Então, é preciso que a Bíblia esteja nas suas mãos. Tá bom? Então, vamos lá. No verso 19, diz o seguinte. Mas antes de nós irmos para o verso 19, vamos aqui recapitular, né? Vamos fazer uma breve recapitulação. Então, na primeira parte do capítulo, acompanhe aí a leitura comigo. É enfatizado o fato de que Deus não faz distinção de pessoas. Somente as obras são levadas em consideração no julgamento. Quando eu li essa afirmativa, quando eu pensei nessa frase, que foi escrita por Elliot Wagner, algo me chamou a atenção. Como é que as obras são levadas em consideração no julgamento? Somente elas. Né? Então, quer dizer que para nós, o que vai ser pesado no juízo é somente os frutos que nós produzimos? Então, isso não seria farisaísmo? Salvação pelas obras? Neste caso, não. Nós vamos continuar aqui o texto e aí vai ficar mais claro. Olhe ali na sequência. Mas, embora seja verdade que uma árvore é conhecida por seus frutos, também é verdade que não cabe aos homens julgar esses frutos. Deu para entender? Só Deus é juiz. Ele olha o coração, enquanto o homem só pode julgar as aparências. Portanto, embora as obras dos homens possam parecer boas para seus semelhantes, para Deus, que vê o que o homem não pode ver, elas são consideradas corruptas. Então, as obras que nós produzirmos, que forem frutos, e a gente vai entender isso no estudo de hoje, que forem obras produzidas como resultado de um coração convertido pela graça de Cristo, de forma que nós estejamos caminhando nesta terra, vivendo a própria vida de Jesus, dentro e fora dos nossos lares. Então, estas obras vão ser julgadas. Por quê? Porque elas serão, não as obras da Cleuma, como diz aqui, manchada de corrupção, mas elas serão as obras de Jesus na Cleuma. Então, é isso que o livro de Romanos, ele vai nos ajudar a entender. E hoje esse estudo ele está fenomenal. Não que os outros não sejam, mas sabe quando você pega um quebra-cabeça e você vai juntando capítulo 1, capítulo 2, e vai juntando as informações. E, queridos, esta é a mensagem. Aqui está, de forma condensada em apenas um livro da Bíblia, toda a mensagem de justiça pela fé, biblicamente falando. É claro que, além da Bíblia, nós complementaremos com os livros que eu apontei no início. Estudos em Romanos, a mensagem do terceiro anjo, de 1893, da editora Pioneiros, Estudos em Romanos, da editora Missionários, e Anunciando o Alto Clamor, da editora Lembra-te. Então, vamos avançar. Vamos ler agora, na Bíblia, o capítulo 3, dos versos 19 a 23. Então, acompanhe aí na sua Bíblia. Na minha diz o seguinte, na minha versão: é evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Então, vamos pegar aqui este verso. Todos, de acordo com Romanos 3,19, a lei nos revela que todos nós somos culpados diante de Deus. Vamos avançar para o verso 20. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. Isso seria farisaísmo, não é verdade? Por quê? Porque o farisaísmo implica, aqui está a lei, sim, Senhor, eu, Cleuma, vou obedecer. Entende?
obediência carnal, obediência da Cleuma. A Cleuma não consegue obedecer com perfeição à lei de Deus. É impossível. Então, continua no verso 20. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. A lei mostra o que há de mais íntimo no nosso coração. A lei, então, o que ela exige de todos nós? Ela exige a perfeita justiça. E a perfeita justiça existe na minha vida? Existe na sua vida a perfeita justiça? Não existe. Nós não somos capazes de produzir justiça por nós mesmos. Nós precisamos de uma outra justiça, da justiça perfeita de outra pessoa. E somente um manifestou essa justiça perfeita, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, a lei exige de mim e de você a justiça perfeita manifestada na vida de Cristo. Você está com a sua Bíblia aí. Poderia folhear mais avante para o capítulo 10 de Romanos? Vá até o capítulo 10 e abra e concentre nos versos 2 e 3 do capítulo 10 de Romanos. Não desmarca aí o capítulo 3, onde nós estamos. Então, no capítulo 10 de Romanos, no verso 3, nós vamos complementar isso que nós lemos agora, no verso 20. Diz o seguinte: sei da dedicação, é Paulo falando. Vamos retomar do verso 1, que aí a gente pega o contexto, fica mais claro. Irmãos, Paulo diz: o desejo de meu coração e minha oração a Deus é que o povo de Israel seja salvo. Agora sim, verso 2. Sei da dedicação deles por Deus. Deles quem? Do povo de Israel. Mas é entusiasmo sem entendimento. Entende? Como o dizer, sim, Senhor, eu vou obedecer os teus 10 mandamentos. O que é que o Senhor está dizendo? Que essa postura, essa atitude é entusiasmo sem entendimento. Verso 3 agora. Pois não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, apegam-se a seu próprio modo de se tornar justos, tentando seguir a lei e recusam a maneira de Deus. A maneira de Deus, meus irmãos, é apenas uma: a obediência perfeita. E somente um pôde obedecer perfeitamente à lei de Deus: o Senhor Jesus Cristo. Entende? Nós vamos caminhando mais avante e isso vai ficando mais claro. Verso 21. Nós vamos ler até o 23, na Bíblia. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Verso 22. Agora sim, Paulo vai nos dizer como. Somos declarados, muita atenção, somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus. Muito claro. E é muito simples. Queridos, como foi difícil para mim compreender isso? Como foi difícil compreender? Que é somente pela fé em Jesus. E o texto continua. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. É assim que está na Bíblia contexto. Todos pecaram e não alcançam, por méritos próprios, por força própria, por vontade própria, não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas veja agora como está na versão King James. Você deve ter aí também a sua versão King James. Porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Eclesiastes 7:20 complementa essa ideia. Então, lembra quando a gente fez estudo bíblico há muito tempo atrás? Um pouco aqui, um pouco ali, como diz em Isaías, que nós temos que estudar regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então, o Antigo e o Novo Testamento, eles estão em perfeita harmonia. Eles não se contradizem. E lá em Eclesiastes,
capítulo 7, verso 20, diz exatamente a mesma coisa que nós estamos lendo agora no verso 23 de Romanos. Diz assim, em Eclesiastes 7:20, não há uma única pessoa na terra que sempre faça o bem e nunca peque. Então, essa é a nossa condição, a condição de todas as pessoas na face da terra. Agora, vamos continuar no verso, nós já lemos aqui até o 23, vamos dar uma pausa. E aqui, nós vamos agora aprofundar mais esse nosso estudo deste trecho, dos versos 19 ao 23, através destes livros, como vamos principalmente avançar nos estudos em Romanos, que foi publicado pela editora Missionários. Então, vamos lá. Estudos em Romanos, na página 28, Elliot Wagner faz o seguinte comentário do capítulo 3 desses versos. Ele diz o seguinte: a lei não pode justificar ou tornar justo nenhum dos nossos atos. É somente pela fé que um homem ou qualquer ato seu pode ser justificado ou tornado justo. A lei apenas julga os homens por suas obras. E a lei é tão extraordinariamente grande que o homem não pode atingir sua norma em suas próprias forças. Nós sabemos que a lei de Deus é a própria manifestação do caráter de Deus. Portanto, deve haver um mediador por meio do qual a justificação virá a mim e a você. E essa justificação pertence propriamente àquela pessoa a quem ela é concedida por causa da fé da pessoa. Então, a justiça de Cristo, nós sermos declarados justos pela fé em Jesus, vai acontecer, nós vamos receber essa justificação de Cristo, de Deus, por meio de nossa fé. Unicamente. Não há méritos de ações, de fruto, de obra, que não há barganha entre nós e Deus para que nós recebamos alguma coisa do Senhor. Porque é impossível. Há apenas a concessão da justiça, da declaração. Jesus nos declara justos a partir da nossa fé. Então, vamos lá, vamos avançar. Ainda na página 28 do livro Estudos em Romanos, nós temos o seguinte comentário. O coração não renovado é desesperadamente mau. Apenas o mal pode vir de um coração perverso. Entende? A única coisa que pode vir do meu e do seu coração é perversidade. Você lembra quando o Senhor Jesus Cristo encontrou com o jovem rico, aquela conversa de Jesus com o jovem rico, que o Senhor Jesus Cristo, que o jovem rico disse assim: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Você lembra do que Jesus falou para ele? Por que me chamas bom? Bom, só existe um, que é Deus. Então, o Senhor Jesus, ele estava ali apontando para Deus, o Criador, Deus o Pai, mesmo ele sendo Deus. Mas aqui vem para nós a seguinte reflexão. Do nosso coração não pode brotar nada de bom. Vamos continuar. Para produzir boas ações, é preciso ter um bom coração. E somente um homem bom pode ter um bom coração. Mas, como todos pecaram e ficaram abaixo do esperado, todos os atos da humanidade estão, então, contaminados. A própria lei é o padrão de justiça perfeita, mas Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Eu separei em 3 cores para nós analisarmos. Primeiro, olha só, em Cristo estão 2 coisas. Primeiro, em amarelinho, está a perfeita justiça da lei. Somente em Cristo está a perfeita justiça da lei. E, posteriormente, o que mais está em Cristo?
a graça para conceder o dom de sua justiça por meio da fé. Entende? Então, em Cristo está tanto a justiça perfeita, quanto o poder, a graça para nos dar essa justiça, que é a justiça dele por meio da fé. É por isso que quando eu e você, nós nos ajoelhamos e clamamos pela chuva serôdia, clamamos pelo perdão dos nossos pecados, perdão, quando nós confessamos nominalmente os pecados que nós cometemos, quando nós nos achegamos a Jesus pela fé, quando nós nos achegamos a Ele pela fé, confessando, nos arrependendo e dizendo a Ele, Senhor, dá-me poder para vencer esta mazela, estas fragilidades, para que eu não cometa mais pecados e para que eu não mais entristeça o teu coração e envergonhe o teu nome. Meus irmãos do céu, quando nós fazemos isso, a perfeita justiça de Cristo, ela é concedida a mim e a você. E o céu vê a mim e a você como justos, eles veem Cristo em nós. Entende? O texto continua. E disso, os próprios profetas são testemunhas, pois pregavam a justificação por meio de Cristo pela fé. Queridos, o Antigo e o Novo Testamento são todos justiça de Cristo pela fé. Quanto a minha vida inteira, olhe, este ano, eu e meu esposo completamos 25 anos de batismo. Quando descemos as águas. Mas o nosso processo de conversão verdadeiramente só começou a partir de 2010. E eu posso afirmar hoje que isso, eu vou inclusive gravar um vídeo só do meu testemunho, principalmente no meu lar. Como o Senhor Deus, ele tem transformado a minha visão dos relacionamentos mais simples, dos mais corriqueiros, que são os relacionamentos dentro da nossa família, mas que estes relacionamentos, eles são fundamentais. A forma como eu me relaciono com meu esposo, a forma como eu trato os meus filhos, são determinantes para me habilitar a ver quem eu realmente sou diante de Deus. Porque aqui eu tenho plena liberdade de ser de forma transparente quem eu realmente sou. Aqui vocês estão vendo uma pessoa que vocês não conhecem e aqui eu estou mostrando o melhor de mim para vocês. Então é muito fácil. Mas Jesus me conhece. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe quem você é. Ele sabe o que você faz e o que eu faço. Quando ninguém está olhando. Estes somos nós. E quando eu penso nisso, como eu vejo, Senhor, como eu preciso da justiça de Cristo em mim. Então, vamos avançar? Lembre, olha só, vamos analisar aqui. A lei nos leva a Jesus Cristo. Ela mostra a minha condição. Ela me dá uma sensação de necessidade e me conduz a Cristo, que é aquele que satisfaz as exigências da lei. Consegue perceber essa movimentação? A única coisa que a lei me faz é revelar quem eu sou, e a partir do momento em que eu tenho essa consciência, ela diz, vá ao único capaz de lhe conceder a justiça perfeita. Vamos avançar. Leiamos a melhor, queridos, eu quero ler com vocês agora a melhor explicação disso tudo que a gente está lendo até agora, juntando a Bíblia e os comentários de Wagner, mas a melhor explicação que eu já vi e que eu retirei do livro Anunciando Autoclamor, nas páginas 16 e 17, e também Alonso Jones explicou isso no livro A Mensagem do Terceiro Anjo, de 1893, que é o boletim da Conferência Geral, é o estudo número 18 dele. Então, vamos ler juntos, irmãos, e agora eu vou parar e peço a você que ore junto comigo um pouquinho mais, porque nós precisamos da mente de Jesus para entender claramente o que nós vamos ler. Jesus Cristo
iluminou, inspirou Alonso Jones e Wegener nessas conferências pós-Minneapolis, nos 5 anos pós-Minneapolis, pós-conferência de 1888, o Senhor Jesus Cristo esteve ali, trabalhando poderosamente por meio, muito mais por meio de Ellen White, né, muito mais poderosamente, mas também poderosamente por meio de Wegener e Jones, nesses 5 anos. Tanto que eu recomendo fortemente que você assista 5 anos para os Portais do Céu, uma coisa assim, do pastor Dennis Priebe, que ele mostra historicamente o que aconteceu nesses 5 anos e como a mensagem da justiça de Cristo pela fé ela foi rejeitada pela grande maioria, gritante, esmagadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia na época. Mas nós vamos orar agora porque nós precisamos do Espírito Santo para entender. Vamos orar, meus irmãos? Oremos. Santo Pai, o Senhor está aqui conosco. Esta é a tua igreja que se reúne, Pai, para adorar o Senhor em pleno domingo à tarde. Estamos aqui adorando o Senhor, pedindo, por favor, Senhor, envie o Espírito Santo sobre mim, sobre cada um dos teus filhinhos que estão aqui reunidos nesta sala, neste local sagrado que se faz terra santa, porque estamos aqui adorando o Senhor e o Senhor se faz presente. O Senhor prometeu que assim seria e pela fé nós sabemos que o Senhor está aqui. Por favor, Pai querido, humildemente te pedimos, unge-nos com o Espírito Santo para entendermos o que vamos ler agora, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus irmãos. Aqui já é Alonso Jones explicando para nós. Ele sabe quando a mamãe, passarinho, mastiga, às vezes, degusta, tritura, tudo isso, só põe na boquinha do passarinho, bebê? É exatamente o que Alonso Jones fez para nós agora. Vamos ler. A lei traz a conhecimento o pecado, a fim de que tenhamos o conhecimento da abundância da graça que tira o pecado. Olha só, a lei está aqui, acusa Cleuma, mas o que ela faz? Ela faz isso para que nós tenhamos conhecimento que, ao mesmo tempo que a lei mostra o pecado, a lei também mostra a abundância da graça que tira o pecado. Então, a graça reina pela justiça para a vida eterna em Cristo Jesus, e isso é justificação de Deus pela fé em Cristo. E a nossa própria justificação por meio de como a lei trabalha. Pois o pecado que a lei aponta, ela nos leva a Cristo, e nós temos a Cristo. E a lei se satisfaz em todas as exigências que ela faz de nós. Então, se nós estamos em Cristo, meus irmãos, se nós estamos ali levando uma vida de confissão e de reconhecimento, queridos, se nós fazemos isso, se nós estamos, já pedimos, inclusive em oração, que o Senhor nos ajude a nos fazer ter ódio perfeito do pecado, exatamente como Jesus tinha ódio perfeito, sabe qual vai ser o resultado? A lei vai olhar para nós e vai dizer: eu estou satisfeita, porque eu vejo Cristo na Cleuma. Eu vejo Cristo em cada um de vocês. Entende, meus irmãos? Mas o texto continua. Vamos avançar. Agora, quando aí ela é a lei, tá bom? Quando ela estiver satisfeita em todas as suas demandas que a lei fez sobre nós, então ela se apegará a isso e continuará dizendo que está satisfeita. Está tudo bem? Então vamos continuar. Se a lei exige coisas de nós que não podemos cumprir de nenhum outro meio a não ser por Jesus Cristo presente em nós, e se permanecermos em Cristo, a lei de Deus vai continuar dizendo: está tudo certo, eu estou satisfeita com isso? É uma pergunta que Alonso Jones fez para toda a congregação que estava presente ali na Conferência Geral de 1893.
A congregação toda respondeu sim. Então, olha só, essa é uma pergunta grandona, e geralmente quando a pergunta é muito grande, a gente se perde na compreensão. Mas vamos retomar. Pegue aí no texto que está aí projetado na sua tela, se a lei exige, na metade aí da citação. Já acharam? Então, diz assim, vamos agora, mais uma vez, só que gradativamente. Se a lei exige coisas de nós que não podemos cumprir de nenhum outro meio, a não ser por Jesus Cristo presente em nós, e se permanecemos em Cristo, olha só, a lei exige coisas de nós que somente Cristo em nós pode produzir. Mas se eu e vocês, se nós estamos permanecendo em Cristo, a lei de Deus vai continuar dizendo, está tudo certo, eu estou satisfeita com isso? E a congregação responde, e nós também respondemos, sim. Por quê? Porque nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Vamos avançar. Diante de tudo isso, o que nós precisamos, então? Diante de tudo isso, o que nós precisamos é a pergunta. Nós já estamos caminhando, estudando, paramos até no verso 23, e diante de tudo isso que nós lemos na Bíblia e que nós estamos analisando nestes textos, que estão mastigando o entendimento, ampliando, na verdade, a nossa visão, o nosso entendimento das Sagradas Escrituras, o que nós precisamos? Os Estudos em Romanos, na página 29, nos diz o seguinte: há apenas uma coisa neste mundo de que o homem precisa: a justificação. E a justificação é um fato, não uma teoria. É o evangelho. Aquilo que não conduz à justiça é inútil e não é digno de ser pregado. Então, olha só, a justificação é um fato, é o evangelho, não é algo abstrato, intangível, inalcançável, não é. Então, e aí, esse comentário me chama muito a atenção. Olha, aquilo que não conduz à justiça é inútil e não é digno de ser pregado. Então, tudo aquilo que é bíblico, que é fundamentado nas Sagradas Escrituras, é digno de estudo. A justiça só pode ser alcançada por meio da fé. Consequentemente, todas as coisas dignas de serem pregadas devem conduzir à justificação pela fé. Todas as coisas que nós pregarmos na palavra de Deus, no espírito de profecia, são temas que nós vamos unindo uns aos outros, e eles vão nos conduzindo a que nós sejamos gradualmente aperfeiçoados em Cristo Jesus, no conhecimento de Cristo Jesus, e sejamos e possamos ser conduzidos à justiça de Cristo pela fé. Sermos declarados justos por Jesus. Vamos ler o verso 24? Abra aí a sua Bíblia. Diz assim: nós terminamos no verso 23 dizendo que, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Aí o verso 24 continua: mas ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus. Deus, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Nos resgatou da condenação por nossos pecados. Um escape foi provido, né? O escape foi provido. Ali, o sacrifício de Cristo, homem, morrendo ali na cruz, proveu para nós um escape, esperança, de que nós podemos, sim, nesta vida, neste corpo, em carne, nós podemos viver a vida de Cristo Jesus e alcançarmos e vivermos a sua justiça, sermos declarados justos por Deus, não é? Vamos aqui, antes de nós lermos, se você quiser anotar, para complementar, 1 Pedro 2, 24, porque aqui na Bíblia Contexto, ela já vem com os versos, já vem com referência cruzada.
no próprio corpo. Por isso, eu não preciso folhear. É o mesmo tema em outro verso. Então, se você quiser anotar, 1 Pedro 2,24 diz assim, de Cristo: Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça dele. Por suas feridas somos curados. 1 Pedro 2,24. Então, o Senhor está aqui, inspirando Pedro a nos dizer exatamente a mesma coisa que Paulo nos disse no verso 24. Que o Senhor Jesus, por meio de sua morte, por meio de seu sacrifício, ele nos garantiu que fôssemos declarados por Deus como justos pela fé nele. E vamos agora ampliar. O que é redenção? Acompanhe aí a leitura. Redenção. Quando eu li isso, foi assim, uma descoberta para mim. Redenção é a mesma coisa que reaquisição, readquirir. A justiça é um dom infinito e foi comprada por um preço infinito. É um dom gratuito para nós, mas ela já foi paga, esse dom já foi pago. O sangue de Cristo pagou por ele, como nós lemos agora em 1 Pedro, como nós lemos em 1 Pedro e lemos no verso 24 de Romanos também. Então, o sangue de Cristo pagou por este dom gratuito, né? Que é a justiça de Cristo. Somos exortados a considerar sua grandeza, para que saibamos que, embora a coisa a ser feita esteja além da nossa compreensão, o poder que a realizará também está além do nosso conhecimento. Além do nosso conhecimento. Então, o que nós estamos, se está além do nosso conhecimento, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos meditando, estudando aquilo que o Senhor Deus deixou revelado para nós. O poder que realizará está além do nosso conhecimento. Então, nós podemos falar, pregar, mas vamos entender bastante, compreender muito, mas não totalmente, não é? Então, vamos avançar. Não há um homem na Terra que por si só possa praticar uma ação tão pura e livre de egoísmo como se Cristo a tivesse feito. Nunca houve um homem melhor do que Paulo antes de sua conversão aos olhos humanos. Então, Paulo, que era Saulo, quando ele foi pesado nas balanças humanas, Paulo, aos olhos humanos, era perfeito. Olha o que o texto continua dizendo. Se algum homem sem Cristo alguma vez praticou uma boa ação, este foi Paulo. No entanto, ele teve que considerar todas as coisas que tinha como perda para que pudesse ganhar a Cristo. Quando nós não vamos ler, mas se puder, leia depois Filipenses 3, 4 até o verso 8. Lá, resumidamente, Paulo diz que ele era fariseu de fariseus, que observava tudo na lei, né? Que ele, enfim, mas que ele contou tudo como perda para ganhar a Cristo. Resumidamente, é o que está lá em Filipenses. Agora o texto continua. Se Paulo, antes de encontrar a Cristo, tivesse algo bom em sua natureza, ele poderia ter levado essas coisas consigo após a sua conversão. Correto? Acompanhe o raciocínio. Mas ele contou tudo como perda. Ele contou tudo como perda. Toda bagagem, toda fama, toda consideração que Paulo tinha no seu meio antes de receber a Cristo, antes de sua conversão, antes de tudo isso, tudo ele contou como perda. Em outros termos, também, em outras versões, ele contou como sendo tudo esterco, sem utilidade nenhuma. A fé, o livro Estudos em Romanos, na página 30, diz o seguinte: a fé é o princípio de toda sabedoria. Ela é o alicerce de todo conhecimento. A criança nunca aprenderia nada se não acreditasse no que lhe é dito. Se é assim nas coisas físicas,
por que não podemos ser assim também nas coisas espirituais? Então, a fé daquela criança, por isso que o Senhor Jesus diz que nós devemos, para herdarmos o reino, nós temos que ser como crianças. A fé de uma criança. A fé é a forma como que uma criança confia no seu papai e na sua mamãe. Ela confia demais, não é? E ela acredita no que o papai e a mamãe dizem. Se é assim com as crianças, se é assim no plano físico, com certeza pode ser também no plano espiritual. Ainda na página 30 diz o seguinte: a redenção, qual é o sinônimo de redenção? Reaquisição, né? Reaver, readquirir, reaquisição. A redenção vem por meio do poder criativo de Cristo. Entende? Vamos entender. Pois aquele que criou os mundos do nada e que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, pode, por essa mesma palavra, criar em mim um coração puro e preservar o que ele criou. Entende? O mesmo Deus que criou pela sua palavra e todos os mundos e que pela sua palavra ainda sustenta todas as coisas, por essa mesma palavra pode criar em nós um novo coração e pode manter o que ele criou. Eu queria parar bem aqui. Por quê? Não, vou concluir para eu poder fazer o comentário. A Deus pertence todo o poder e também toda a glória. Queridos, uma vez alguém fez o seguinte comentário, num desses grupos dos quais eu faço parte, fez o seguinte comentário. Ele comentou que onde fica, se é Deus que faz tudo, se é Cristo que faz tudo, onde fica a parte humana? Em estudos anteriores, não sei se foi no 2 ou na primeira parte do 3, está gravado no canal. Mas eu disse a mesma coisa. Se você está vindo hoje pela primeira vez, então eu vou dizer novamente. Eu vou dizer e registrar. Queridos, onde fica a parte humana? Quer dizer que a gente não tem que fazer nada? Sim, existe a parte humana, né? A parte de Deus, ela é poderosíssima, mas ela é impotente. O Senhor Deus não tem poder nenhum se eu não permitir, se eu não crer. É por isso que é justiça pela fé. É preciso que eu creia, é preciso que eu tenha um coração disposto e que eu disponha a minha vontade para que seja a vontade de Deus e ele possa agir em mim. Do contrário, nada acontece. Então, vamos avançar. Pegue a sua Bíblia aí, por gentileza. Nós vamos ler agora do 25 até o 28. Deus apresentou Jesus como sacrifício, verso 25. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos. Na sua versão King James, é chamado de que Deus teve, é a paciência de Deus. É o que está escrito aí. Verso 26. Pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado e se demonstrou justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Você já pensou que é isso? Que quando eu e você nós pedimos perdão de algum pecado, naquele exato momento o Senhor Deus do céu declara eu e você justo? Já pensou que é isso? Verso 27. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição, ou seja, o nosso perdão, não vem pela obediência à lei, mas o perdão que nós recebemos, a nossa absolvição, vem pela fé.
Verso 28. Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência à lei. Vamos ampliar? A serva do Senhor, Ellen White, em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 343, nos diz o seguinte: a serva do Senhor nos diz: Deus sempre exigiu boas obras. A lei as exige. Mas como o homem se colocou no pecado, onde suas boas obras não tinham valor, unicamente a justiça de Cristo pode prevalecer. Você entendeu essa parte? Como o homem se colocou no pecado, estamos nessa condição agora, de viver no mundo de pecado. O pecado habita em nós. Então, nesta condição, as nossas boas obras não têm valor. A conclusão que nós estamos chegando aqui é que unicamente a justiça de Cristo pode prevalecer. O texto continua: Cristo pode salvar perfeitamente, porque sempre vive para fazer intercessão por nós. Tudo o que o homem pode fazer no sentido de sua salvação, olhe só, agora é a nossa parte, é aceitar o convite. Quem quiser, queridos, é Deus falando por pena de Ellen White. Tudo que o homem pode fazer no sentido de sua própria salvação é aceitar o convite. Quem quiser, tome de graça da água da vida, ou seja, aceita a justiça de Cristo, que está disponível para você. Então, meus irmãos, assim, para mim, isso enche o meu coração. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. E eu sei que o Senhor Deus conhece o meu coração. Ao mesmo tempo que isso me assusta, devido à maldade do meu coração, também me enche de esperança. Por quê? Porque eu creio no Cristo. Você entende? Eu sei que você crê também. Eu creio no Cristo. Eu creio no poder dele de me perdoar e de renovar a minha vida, de me transformar. Eu creio no poder de Deus, o poder que Deus tem de arrancar a malignidade de mim e de me fazer odiar o pecado, exatamente como Jesus odiava. E eu creio também que a minha mente está sendo transformada passo a passo, assim como eu sei que a sua também está sendo transformada à semelhança da mente de Cristo. Então, meus irmãos, estes estudos em Romanos, eles têm sido um presente para mim, um conforto, um alento, uma bomba de esperança para que eu possa perseverar no caminho estreito. É o que Deus espera de mim e de você. Ainda sobre Romanos 3:28. Quando os israelitas estavam ao pé do Monte Sinai, lembram, queridos? Vamos recapitular. Nós já fizemos isso no estudo anterior, acho que foi no estudo 2, do capítulo 2. Vocês lembram quando eles estavam ali? Vamos relembrar. Ali no pé do Monte Sinai. E ali quando Moisés desceu com as tábuas e leu, né? Leu tudo aquilo, todos os mandamentos. O que as pessoas, ao ouvirem aquilo, o que eles disseram? Tudo, olha aí o que está dizendo aí, entre aspas. Tudo quanto nos disseste, isto faremos. Queridos, o que é isso? É o homem carnal, destituído de Cristo, dizendo que vai obedecer à lei. Agora vem a partezinha em amarelo. O que eles deveriam ter dito? Depois que eles ouviram Moisés falando, eles deveriam ter dito o seguinte: amém, que assim seja. Tua palavra, ó Senhor, se cumpra. Pois tu disseste que ela não voltará vazia. Ela por si mesma realizará a obra. Ou seja, deveria ter havido ali naquele momento, entre os israelitas, uma clara percepção do pecado. Por quê? Porque eles tinham acabado de passar por aquele momento da adoração do bezerro de ouro, lembram? E ali o Senhor Deus mostrou para ele
como o coração deles era mau. Então, era um momento deles terem reconhecido que eles não conseguiriam cumprir, mas eles estavam muito verdinhos, saídos do Egito. Eles precisavam ainda, de fato, peregrinar os 40 anos para poder aprender ainda muita coisa. E mesmo assim, não aprenderam. E pereceram ali no deserto, sem ver a terra prometida. Entendem, queridos, qual deve ser a nossa postura? Qual deve ser o nosso pensamento? Qual deve ser a nossa disposição? Disposição. Ao lermos algo na palavra, Senhor, a tua palavra está dizendo isso, então ela vai se cumprir na minha vida. Aqui está o meu coração, defeituoso, porém disposto a ser moldado pelo Senhor e a viver o que Cristo está dizendo pelo teu poder e pela tua graça. Entende? Vamos avançar. Vamos ler agora até o verso 31. Verso 29 nos diz assim: afinal, Deus é Deus. Leiam as Sagradas Escrituras. Deus é Deus apenas nos judeus. Vamos substituir? Deus é Deus apenas para os adventistas do sétimo dia? Não é também o Deus dos gentios? Claro que sim. Verso 30. Existe um só Deus e ele declara justos tanto judeus como gentios somente pela fé. Queridos, a serva do Senhor tem uma citação dizendo que muitos ocuparão o lugar dos adventistas que apostatarão muito em breve. A sacudidura ela já está ocorrendo. Uma prova disso, sabe o que é? Uma prova disso é que poucos têm interesse em estudar como nós estamos estudando. Pouquíssimos. Então, meus irmãos, vamos atentar para o que o Senhor Deus está nos ensinando por meio do livro de Romanos. Continuemos no verso 31. Então, se enfatizamos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Olha essa pergunta. Então se tudo se fundamenta na fé, podemos abolir a lei? Essa é uma frase, isso daí é uma postura dos evangélicos, nossos irmãos que professam, né, que não adoram a Deus no dia de sábado, bíblico, como Deus pede, o Deus que não aboliu nem o J nem o I da lei de Deus. Os nossos irmãos evangélicos estão em erro, isso é claro. Mas, então, quer dizer que pode abolir a lei? Claro que não. Paulo responde no Novo Testamento, nós não estamos no Antigo. Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. Inclusive, se você dá estudos bíblicos, você pode unir este verso aqui a Mateus 5,17, que diz que Jesus Cristo diz que ele não veio para abolir a lei, mas para cumprir. Lembram disso? Então, aqui, este verso 31 derruba, queridos, todo o argumento dos evangélicos, junto com Mateus 5,17, de que a lei devia ser abolida, não. Mas o que os evangélicos fazem? E eu falo isso com muito respeito, porque nós estamos estudando as Escrituras, não estamos denegrindo absolutamente ninguém. Mas o que os evangélicos usam de argumento? Não, porque nós vivemos pela graça. Jesus, em nenhum momento, e nem o Senhor Deus, nos autorizou a abolir, não é? Abolir a lei. E aqui está dizendo, e que nós só cumprimos a lei se nós tivermos fé. Opa! Então quer dizer que os nossos irmãos evangélicos estão tendo fé em outras pessoas que não o Senhor Deus. Porque em nenhum momento, de Gênesis a Apocalipse, Deus autoriza a abolir um só item do decálogo. Nenhum. Então quer dizer que 9 valem. E o 4º mandamento do sábado não vale? Então aí tem. Não é verdade? Nós não vamos nos alongar, porque esse não é o nosso foco. Então, finalizamos aqui o verso 31, e agora nós vamos caminhar para o final do nosso estudo. Vamos ler agora, vamos ampliar o nosso entendimento. Por sua obediência perfeita,
tornou possível a todo homem obedecer aos mandamentos de Deus. Estamos falando de quem? Do Senhor Jesus Cristo, o único que prestou obediência perfeita à santa lei de Deus. Ao nos sujeitarmos, agora vamos entender isso que é lindo demais. Ao nos sujeitarmos a Cristo, nosso coração se une ao seu. Nossa vontade emerge na sua vontade. Nosso espírito torna-se um com seu espírito. Nossos pensamentos, queridos, que coisa linda, nossos pensamentos são levados cativos a ele. A nossa impaciência, a nossa irritação, a nossa intolerância, a nossa intemperança, tudo aquilo, as nossas ruins suspeitas, a nossa hipocrisia, o nosso orgulho, a nossa falta de compaixão com o erro do próximo, quando as pessoas ao nosso redor cometem erros que nos ferem. Tudo isso é levado cativo a Cristo. E qual é o resultado? Olha o que diz aí: vivemos a sua vida. Isto é o que significa estar trajado com as vestes da sua justiça. Aleluia! Você não diz aleluia, meu irmão, minha irmã? Diga aleluia. Aleluia quer dizer louvado seja o nome do Senhor. Sabe? O que Deus tem feito por nós. Sabe? É grandioso demais o que Cristo faz por nós. Estamos aqui, eu e você, como pessoas justificadas em Cristo. Você entende o que é isso? E o texto continua. Quando então o Senhor contemplar a mim e a você, verá não o vestido de folhas de figueira. Ele não verá a nudez e deformidade do pecado, mas suas próprias vestes de justiça, que são a obediência perfeita à lei de Jeová. A obediência perfeita de Cristo em nós. Glórias a Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso aqui está em Maranata, página 227. Começa aqui, ó. Esse comentário é de Ellen White, foi tirado da Bíblia Legado, o comentário de Romanos 3:31. Então, queridos, isso é grandioso demais. Deus inspirou Ellen White a dizer isso para nós. Claríssimo. Nós podemos, então, separar a lei do evangelho? Olha só, o inimigo sempre trabalhou para separar a lei e o evangelho. Só que lei e evangelho andam de mãos dadas. Quem disse isso? Ellen White, a serva do Senhor, em Manuscritos 11, 1893. É impossível separar a lei e o evangelho. É por isso que os nossos irmãos evangélicos, eles precisam estudar a justiça de Cristo pela fé. Porque andam de mãos dadas. Honramos tanto o Pai quanto o Filho quando falamos sobre a lei. O Pai nos deu a lei e o Filho morreu para engrandecê-la e torná-la gloriosa. Manuscrito 5, de 1885. Continuando. É impossível exaltarmos a lei de Jeová, a menos que nos apeguemos à justiça de Jesus Cristo. Deu para entender, queridos? Então, quando a mensagem da justiça de Cristo pela fé for plenamente compreendida por toda a comunidade cristã que professa o cristianismo, então a lei de Deus será de forma justa exaltada. Entende? Ellen White, Manuscrito 5. A lei de Jeová, olha só essa comparação, eu achei fantástica. A lei de Jeová é a árvore. O evangelho são os botões perfumados e os frutos que produz. Mensagens Escolhidas, Ellen White, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 212. Não esqueça nunca mais essa alegoria. A lei de Jeová é a árvore frondosa, firme, inabalável, um caráter de Deus perfeito. E o evangelho são os botões perfumados e os frutos que produz. Então, é impossível separar a lei do evangelho. E o evangelho nada mais é do que a justiça de Jesus Cristo. Entende como está tudo interligado?
Queridos, nós concluímos agora o nosso estudo. Eu louvo e bendigo o nome do Senhor Jesus Cristo pela oportunidade que Ele está nos dando de meditarmos nestas verdades tão importantes para os dias em que nós vivemos. Nós somos um pequeno grupo de pessoas que estudam aqui a verdade, estão estudando aqui a verdade de Deus. Não há mérito nenhum em mim e em você para absolutamente nada. Nós estamos apenas nos reunindo na igreja aqui, nós estamos na igreja de Deus. E estamos nos reunindo para nós juntos entendermos um pouquinho mais da bênção que é conhecer Jesus e viver a sua vida pela fé. Precisamos perseverar, meus irmãos. Precisamos perseverar no caminho estreito. Precisamos perseverar. Não podemos esquecer, em momento algum, que temos um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. E ele tem todo o poder no céu e na terra para nos lavar completamente da malignidade do nosso coração. E nesse momento, quando nós, em oração, pedimos o seu perdão, o que é que ele faz? Ele olha para a Cleuma. Eu vou ler aqui alguns nomes. Para a Érica, para o Jefferson, para a Bianca, para a Neuza, para a Célia, para a Vanderlúcia, para quem mais, meu pai? Aqui tem mais 7 pessoas. Para a Raquel, para o Wagner, para o Gabriel, para a Elana, para a Cleide, para a Ana. Ele olha para todos nós e nos declara justos. Qual é a nossa parte? De forma muito simples. Precisamos nos ajoelhar mais. Nós precisamos nos ajoelhar mais, meus irmãos. Que Deus tenha compaixão de mim e de vocês. Eu vou fechar aqui o vídeo agora para nós orarmos. Vamos orar juntos, meus irmãos. Vamos entregar agora a nossa vida, a nossa família, o nosso lar, os nossos projetos, para que sejam a vida de Cristo, o lar de Cristo, os projetos de Cristo em nós. Vamos orar juntos para nós finalizarmos o nosso estudo? Se você puder ajoelhar onde você estiver, vamos nos ajoelhar diante do Senhor. Oremos. Santo Deus, que textos bíblicos o Senhor, que versos bíblicos o Senhor deixou para nós. Louvado seja o nome do Senhor, Pai querido, por nos deixar tanta luz por meio do teu apóstolo Paulo. Da mesma forma, te agradecemos dos textos que lemos aqui. Os textos presentes no livro Estudos em Romanos, presentes no livro Anunciando Autoclamor, e os textos inspirados que o Senhor inspirou a tua serva Ellen White a nos deixar. Pai querido, estamos aprendendo tanto com o Senhor e só podemos devolver em troca de tantas bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Queremos entregar o nosso coração ao Senhor. Estamos aqui nos reconsagrando ao Senhor, pedindo que o Senhor nos lave e perdoe, Pai, a malignidade do nosso coração, as coisas más que ainda fazemos. Por favor, no secreto, cada um de nós confessará. Mas aqui, nesta oração, neste momento de oração em grupo, coletiva, te pedimos, não desista de nós, Senhor, e não desista dos nossos queridos. Queremos estar com os nossos familiares, os nossos irmãos, os nossos filhos que andam errantes. Queremos estar com todos eles no céu. Por favor, Pai querido, falta tão pouco. Não permitas que nenhum de nós se perca. Obrigada por ouvir a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, no domingo que vem, estaremos juntos, mais uma vez, para estudarmos mais um capítulo. Capítulo 4. O capítulo 4, ele é dividido, né? Ele é dividido também, assim como foi dividido o capítulo 3, porque ele é longo.
mas não temos nenhuma pressa de terminar. O que temos é pressa, sim, de aprender de Cristo, mais e mais. Como disse a serva do Senhor, mais de Cristo e mais de Cristo, né? Que o Senhor Deus abençoe a cada um de vocês, abençoe o lar de vocês, a vida de vocês, que nada lhes falte, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja abundante na vida de vocês durante o restante deste dia e toda essa semana, até a gente se encontrar na semana que vem. Que Deus abençoe. Um grande abraço.